Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós. Essa palestra está baseada no livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, de Alírio de Cerqueira Filho. Um livro muito interessante, que vale a pena aqueles que quiserem aprofundar os seus conhecimentos, lê-lo. Então, nós vamos falar hoje sobre as expiações e as provas como instrumento de evolução do espírito. Muitas pessoas não sabem a diferença entre prova e expiação. Então, para começarmos a falar sobre isso, vamos fazer uma pequena lembrança para quem sabe e esclarecendo para quem não sabe. Então, as provas. As provas são como testes que cada um de nós vai fazer para ver se realmente aquilo que nós achamos que já conquistamos como virtudes, se realmente nós conquistamos. Se aquilo é uma aquisição nossa ou nós só achamos que chegamos lá. Então, são as provas. Assim como o aluno que, quando ele vai para a escola, tem um determinado conteúdo, o aluno estuda, e ele, através da prova que vai ser dada, ele vai fazer uma verificação do quanto ele assimilou daquele conteúdo. Então, serão dessa forma as provas que nós temos na nossa encarnação. O quanto nós assimilamos. Uma encarnação é algo extremamente importante. E na fase em que nós nos encontramos, quando estamos no mundo espiritual, nós não reencarnamos assim, sem preparação nenhuma, sem a devida orientação dos amigos espirituais. O que acontece conosco? Lá no mundo espiritual, antes desta etapa importante da nossa vida, nós estudamos, nós nos preparamos, nós fazemos um treinamento. Nós vamos ver onde nós erramos, vamos ver o que nós acertamos e vamos ver aquilo que nós precisamos desenvolver. Quais são as virtudes que eu preciso desenvolver? Quais são os erros e quais são os defeitos, as imperfeições que eu preciso trabalhar para modificá-las? Então, os amigos espirituais, eles nos auxiliam dessa forma. Eles vão nos mostrando aquilo que a gente já vivenciou em outras vidas e ajudam a cada um de nós a traçar planos. Como que nós vamos, onde nós vamos reencarnar, qual é a família, quais são as pessoas que fazem parte da nossa família. Vamos traçar planos que realmente tenham uma importância na nossa existência. Importância decisiva. Então, esses planos são situações capazes de influenciar na nossa evolução. Muito bem. Então, nós traçamos planos e quando nós estamos aqui, nós vamos testar se aquilo que eu acho que eu já adquiri, porque nós treinamos na espiritualidade. Vamos supor, eu treinei a paciência na espiritualidade. Mas aqui eu vou ver se realmente como está a minha paciência. Será que eu tenho a paciência que eu imagino ter? E vão surgir situações na minha vida que vão testar a minha real situação interna. Isso são provas, situações difíceis em que nós vamos mostrar o nosso grau evolutivo. A expiação já está ligada, também é uma prova, mas ela está ligada a um ato negativo, a um ato equivocado nosso do passado. Algo que nós realizamos nas nossas vidas anteriores que foi equivocado. Eu fiz algo equivocado e eu preciso, então, de alguma forma, passar por uma situação difícil que irá me conduzir a quê? Me conduzir ao que nós precisamos, que é a nossa evolução. Então, a expiação é uma prova, mas que está ligado a um erro do passado.
a prova não está ligada a erro nenhum do passado, mas sim é um desafio que nós vamos ver como estamos e se passamos naquela prova, nós vamos então subindo os degraus evolutivos. Então nós estamos aqui na Terra com qual objetivo? O objetivo de evoluirmos, de crescermos, de progredirmos. E progredir é mudar para melhor. Evoluir é mudar para melhor. Então, esse processo evolutivo, ele vai acontecer através desses dois processos, de evolução ou de expiação, para que a gente possa fazer o quê? Fazer o despertamento da nossa consciência. No livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, ela faz o seguinte comentário a respeito deste assunto. E diz assim: como luz nos refolhos da consciência adormecida, o que deve ou não deve fazer, cabe-lhe aplicar, com correção, os impulsos que o propelem ao avanço de acordo com o que deve ou não realizar, de forma a conseguir harmonia, entre aspas, ausência, ou entre aspas não, entre parênteses, ausência de culpa. Toda vez que se equivoca ou propositadamente erra, repete a experiência até corrigi-la, que seria, no caso, as expiações, né? E se insiste teimosamente no desacerto, expunge-o em mecanismos de dor, sem alternativa ou escolha. Então aqui, Joana de Ângeles está deixando muito claro que a Terra é um grande educandário. É um educandário de amor. Estamos matriculados nesse planeta Terra para aprender. Como alunos. Podemos ser alunos comportados, alunos que querem aprender, alunos interessados, estudiosos, dedicados. Ou podemos ser alunos relapsos, que só querem fazer bagunça e que acham que estão aqui de férias. Muitos de nós acham que estão aqui na Terra em viagem de férias. Não, nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores. E a vida nos convida a cada momento para aprimorarmos a nós mesmos. Então, sendo a Terra um educandário de amor, evoluir pelo amor vai ser sempre a primeira possibilidade que Deus vai conceder a cada um de nós. Eu posso evoluir por amor, por vontade própria. Por amor eu vou fazer o meu melhor. Por amor a mim, por amor à humanidade, por amor a Deus, eu vou fazer o meu melhor. Essa é a primeira oportunidade que Deus nos dá. Então, nesse mecanismo, nós estaremos passando, então, por provas, né? E onde nós erraremos ou nós acertaremos. Se nós errarmos, nós vamos ser convidados aqui a repetir a lição. E se nós acertarmos, nós vamos, então, interiorizar essa experiência, e interiorizando a experiência, nós vamos, aos poucos, subindo os degraus da evolução. O problema é que muitas vezes nós utilizamos o que Deus nos dá, que é o livre-arbítrio, de forma equivocada. Deus dá a possibilidade de nós realizarmos aquilo que nós queremos realizar. É como se a nossa vida fosse um campo. E esse campo eu vou plantar aquilo que eu quiser plantar. Deus nos dá liberdade. Qual semente você quer plantar? Quais são as sementes que você quer colocar nessa terra? Então nós temos essa liberdade. Só que se nós plantarmos espinhos, nós vamos colher o quê? Espinhos. Se nós plantarmos flores, nós vamos colher o quê? Flores. Só que a gente não planta só flores ou só espinhos. A gente está numa fase em que nós plantamos os dois e colhemos os dois. Alguns momentos nós vamos colher os espinhos que plantamos lá atrás. Mas se ontem eu plantei alguma coisa e estou colhendo hoje, nós temos que lembrar que amanhã eu vou colher o que eu estiver plantando hoje. Então nós não somos só colhedores, nós somos também semeadores. Eu colho
que ontem eu plantei, mas eu semeio hoje o que eu quero colher amanhã. E o que nós queremos colher amanhã? Dor, sofrimento, angústia, tristeza, ou amor, paz, harmonia, bem-estar. O que nós queremos plantar? É importante nós lembrarmos que muitas vezes, como utilizamos mal o nosso livre-arbítrio, as expiações elas surgem através da dor. Então, muitos acabam acreditando que Deus é que os puniu. Ah, isso que eu estou passando é punição de Deus. Deus está me castigando. Será que Deus, sendo amor, bondade, justiça e misericórdia, Ele castiga os seus filhos? Será que Deus castiga? Castiga ou não? Mas a gente sofre. Por quê? Por que sofremos se não é Deus que nos castiga? Quem é que nos castiga então? De quem é a culpa do nosso sofrimento? A responsabilidade, vamos trocar a palavra. A responsabilidade dos nossos sofrimentos é nossa. É nossa a responsabilidade dos nossos sofrimentos, exatamente. Então, Deus, Ele não quer que a gente sofra, Ele quer que a gente evolua. Mas lembra o que nós dissemos primeiro? Qual é o primeiro convite que Deus nos faz? Evoluir por amor. Mas a gente ainda é aquela criança rebelde, que por amor a gente não vai muito bem. Por amor a gente ainda não faz tudo o que precisa fazer. Então, às vezes, a gente precisa evoluir pela dor. Então, nos rebelamos e então os mecanismos de expiação, eles serão acionados. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, Allan Kardec nos diz o seguinte: porque aqui, quando a gente fala de expiação, expiação está ligado a uma falta anterior. Não é verdade? Só que, se eu errei numa vida passada, eu não lembro o que eu fiz. Alguns podem achar, mas isso é ruim, porque se eu lembrasse, seria melhor, seria mais fácil. Não seria. Não seria, porque às vezes nós temos até dificuldade de conseguir conviver com situações dessa vida mesmo. De coisas que nós fizemos, de coisas que nós pensamos. Não tem coisas que nós queremos esquecer? Vocês imaginem se nós lembrássemos de vidas anteriores. Seria muito mais complicado. Nós não teríamos a estrutura emocional para convivermos com as lembranças do passado. Bom, mas nós fizemos coisas erradas sim, por isso que nós estamos aqui. Não por sermos maus. A gente fez coisas erradas não porque a gente era mau. Provavelmente fizemos coisas erradas por ignorância, por orgulho, por vaidade. Agimos mal. E com isso, a gente sabe que mais dia menos dia, se eu agir mal, eu vou ter que reparar. E aí, neste texto do Céu e Inferno, fala sobre o arrependimento. E diz o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Se precisas a expiação, são precisas, a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo, pela esperança, o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, para que a gente possa, se eu errei, para que eu possa me libertar daquele ato, daquela energia negativa, daquilo que eu fiz de errado, eu tenho que primeiro fazer o quê? Me arrepender.
Mas arrependimento paga dívida? Sim ou não? Não, mas vamos supor que eu peça a vocês um dinheiro emprestado. Pedi um dinheiro emprestado, e aí eu resolvi gastar esse dinheiro, gastei do jeito que eu quis. E depois não tenho dinheiro para pagar para vocês e me arrependi amargamente. Sinceramente, eu me arrependi. Aí eu vou dizer a vocês, olha, estou arrependida de ter pedido dinheiro emprestado. Do fundo do meu coração. Eu paguei a minha dívida com vocês? Não. Então a gente sabe que o arrependimento não paga a dívida. Mas então para que o arrependimento? Para que serve o arrependimento? Para que serve? Serve para alguma coisa? Serve para quê? Para que serve o arrependimento? Isso, para que a gente tome consciência daquilo que a gente fez de errado. O arrependimento é o quê? É nos darmos conta daquilo que a gente fez de errado. Quando eu paro, penso, nossa, eu agi errado. É o que os jovens dizem, caiu a ficha, me dei conta. Eu preciso me arrepender. Né? Então esse é o primeiro passo. Mas muito bem. Se arrependimento, então, não paga a dívida, e ele é importante, nós temos que passar primeiro por essa consciência. Agir errado. Muito bem. Mas nós sabemos que o termo expiação, quer dizer trazer para fora, piar quer dizer puro. Então é trazer a pureza para fora, tornar puro. Então a expiação é sempre dolorosa. O grau de sofrimento vai depender do espírito que está a expiar. Eu vou repetir o que eu disse. A expiação será sempre dolorosa. O grau de sofrimento vai depender do espírito que está a expiar. Então, a expiação será sempre dolorosa, mas só um pouquinho. Sofrimento e dor não é a mesma coisa? É ou não é? Não? Ou é? Sim, não? Não. Sofrimento e dor não é a mesma coisa. Então, qual é que é a diferença entre dor e sofrimento? Vamos ver em relação à dor. A dor é o quê? A dor é um mecanismo de preservação. Vamos imaginar do nosso corpo físico. Por que nós sentimos dor no nosso corpo? Vamos supor que eu quebrei meu pé. Né? A dor vai ser tão grande que, se eu realmente quebrei, eu não vou conseguir pisar no chão. E isso vai fazer com que eu preserve aquele pé, vá até o médico, tome uma providência. Talvez tenha que talvez não necessariamente vai ter que engessar. Talvez uma cirurgia, se for algo mais grave. Talvez tenha que tomar um anti-inflamatório, enfim. Se eu não sentisse dor, o que aconteceria? Será que eu iria preservar o meu pé? Eu ia continuar caminhando. Eu vou caminhando até o médico. Até poderia ir ao médico, já que se o pé tivesse pendurado, assim, né? Mas talvez eu continuasse pisando no meu pé. E chegaria lá, quem sabe, todos os ossos esfacelados. Então a dor é um mecanismo de preservação. A dor, ela precisa existir para que a gente preserve o nosso corpo. Então ela não é ruim. É como se ela dissesse, olha, alguma coisa está em desequilíbrio. Então se eu sinto uma dor no meu estômago, alguma coisa não está bem. Eu tenho que ver o que está acontecendo com o meu estômago. Se eu sinto uma dor de cabeça, se eu sinto uma dor qualquer. Existe um porquê. Essa dor, ela não vem do nada. Ela vem de algo. Pode ser algo físico, que gera esse sintoma, ou pode ser algo emocional, que também pode gerar um sintoma. Então, a dor é um mecanismo de preservação. E ela nos convida a quê? Nos convida ao equilíbrio. Eu estou com uma dor, eu vou fazer o quê? Então, meu corpo está em desequilíbrio, eu vou buscar o médico para que o médico me auxilie nesse processo de reparação da saúde. Que eu volte a ter saúde.
Agora, o sofrimento é um mecanismo patológico em que a própria pessoa se impõe, ou se acomodando com a autopiedade. Por que eu? Por que eu sofro assim? Por que logo comigo? Porque não foi no vizinho? Olha como a gente é bonzinho com um amigo, né? Um vizinho. Por que não foi na porta do vizinho? Por que comigo? Ou então, nos revoltando. Alguns, a ponto de se revoltar contra Deus, contra a vida, contra tudo, contra todos, contra o mundo. Só que quando nós nos revoltamos ou ficamos nessa situação de autopiedade, será que nós conseguimos solucionar o problema? Nós diminuímos a dor ou nós aumentamos as dificuldades? Quando a gente resolve sofrer. Lembra que eu falei antes que a dor e o sofrimento são coisas diferentes. Vamos convencer um pouquinho mais vocês, né? Vamos imaginar duas pessoas. As duas sofreram um acidente automobilístico. E essas duas ficaram paraplégicas. Então, da cintura para baixo, não mexiam mais nada. Muito bem. Essas duas pessoas, elas, então, tiveram que ficar em cima de uma cadeira de rodas, evidentemente. Pararam de trabalhar dentro daquilo da profissão que estavam exercendo. E é a mesma situação. Vamos imaginar que a pessoa A, quando sofreu o acidente logo em seguida e se deu conta que não voltaria mais a caminhar, essa pessoa, ela se revolta contra o mundo, contra Deus, contra tudo. Ela sente raiva da vida. Ela se sente injustiçada. Se permite entrar em depressão. Passar horas a fio, alimentando, então, a sua tristeza, a sua infelicidade de ter passado por isso, lamentando do fato ocorrido, por que aquele dia ela resolveu, então, andar de carro, e se ela não tivesse andado, esquecida, ou talvez não sabendo, como nós sabemos, que tudo na nossa vida tem uma causa. Tudo tem uma causa. Então, se essa pessoa ela está passando por uma situação grave de paraplegia, é porque ela, lá na espiritualidade, ela pediu essa situação para que ela aprendesse outras coisas. Não foi por acaso que ela está passando por isso. Ela programou. Programou como forma de conseguir evoluir mais. Bom, mas essa pessoa, ela então teve que se aposentar e ela se sente inútil. Ela se sente inútil, porque agora ela não pode mais trabalhar e a vida dela não tem mais sentido. E ela não serve para nada. É isso que ela sente, é isso que ela pensa. A pessoa B, diferentemente, embora a situação seja a mesma, ela, após o período de convalescência, ela reflete sobre o assunto. E ela começa a refletir sobre os ensinamentos que a vida está lhe convidando a realizar. O que eu posso aprender com essa situação? Começa, já que o fato era consumado, não adianta agora se revoltar, não adianta querer pensar que poderia ter feito isso ou aquilo, mas ela vai ter que levar a vida dela para frente. Bom, eu posso ver o lado positivo, eu não morri, eu perdi o movimento das minhas pernas, mas eu continuo vivo. E essa pessoa B, ela continua, então, vivendo. Vivendo como? Procurando, então, observar as situações de uma outra forma, de um outro ângulo, que talvez se ela não estivesse passando pela paraplegia, ela não iria fazer reflexões. Coisas simples da vida dela, talvez ela nem antes desse importância, como amigos, a família, uma risada, uma conversa amigável, coisas pequenas, coisas simples, mas não menos importantes. Mas essa segunda pessoa, mesmo com tudo isso,
ela resolve modificar-se. Ela resolve ver o que ela pode aprender. E procura ser útil, mesmo em cima de uma cadeira de rodas. Procura fazer a sua parte. As duas pessoas estão passando pela mesma dor. Qual é a dor? Da paraplegia. Mas o sofrimento das duas é igual ou diferente? Diferente. Completamente diferente. Porque a ela está aumentando a sua dor e está sofrendo em função da sua postura de revolta ou de autopiedade. A outra pessoa está passando pela mesma dificuldade e está tendo uma postura diferente frente àquela situação. A dor dela existe, mas o sofrimento talvez seja muito pequeno. Então, tem diferença entre dor e sofrimento? Tem. Normalmente, quando a dor nos bate à porta, nós sofremos. Sofremos com pena de nós mesmos. Ai, mas eu... A gente faz isso. Às vezes de forma inconsciente. Às vezes a gente não se apercebe do quanto nós sofremos por pena de nós mesmos. Mas a gente sofre. A gente tem essa tendência a sofrer muito com pena de nós mesmos. Então, o objetivo da dor é convidar a pessoa a se reorganizar. Esse é o objetivo da dor. Ela bate a nossa porta, porque se eu estiver fora do caminho certo, eu vou ter que me reorganizar, eu vou ter que entrar para o caminho certo. Muito bem. Então, ela surge como um instrumento da vida, a dor, para aprendermos a valorizar coisas importantes, como o amor, como o bem, como o belo, como o bom. Tudo aquilo que é bom, produtivo, vamos ser convidados pela dor a valorizar. Então, quando nós nos dirigimos novamente para o caminho do amor, nós vamos aos poucos nos libertando do sofrimento, mesmo que a dor esteja presente em nossa vida. Então, o objetivo da expiação é convidar cada um de nós, através da dor, a retornarmos ao amor essencial, o amor essencial da vida. Só que a expiação, que está ligada ao quê? A uma falta anterior, ela imobiliza a pessoa num determinado estágio. E essa imobilização, ela tem algumas propostas. Por exemplo, se uma pessoa ela expia em cima de uma cama, impossibilitada de movimentos físicos, ela está sendo convidada aqui a se manter naquela situação para valorizar outros aspectos da vida. Se ela estivesse em cima de uma cama, ela pensaria o que ela está pensando hoje? Ela não, ou pensaria ou não? Não é assim. A gente pensa na morte quando? Quando é que nós pensamos na morte? Morte física? Quando? Mas quando que nós começamos a pensar-se, mas e se eu morrer? Ou, e se eu ficar viúva? E se um filho desencarnar? E quando alguma coisa desse tipo acontece com alguém próximo, não é assim? Aí a gente, nossa, e se fosse comigo? Aí nós, como a gente diz, colocamos as barbas de molho, né? Aí que a gente começa a pensar, a gente começa a refletir. Então, muitas vezes, uma determinada situação faz isso conosco. Nos ajuda a pararmos para pensar. Todo mundo sabe que vai um dia desencarnar. Ou alguém pensa que não vai desencarnar? Não, né? Todos nós vamos. Essa é uma realidade. Sinto dizer para quem achou que não iria. Tá? Mas todos nós vamos desencarnar um dia. Desencarnar não é morrer. Morrer, que morre é o corpo físico. Nós vamos continuar vivos. E o mais importante, nós vamos reencarnar. Reencarnar. Onde que nós vamos continuar? Em relação ao nosso processo evolutivo, da onde que nós vamos começar na próxima encarnação? Onde nós paramos nessa. Então, tudo aquilo que eu fizer para a minha evolução nesta vida,
Não interessa se eu tenho 80, 90, 100 anos. Sempre é tempo de mudar, de evoluir. Porque aquilo que eu consegui nessa vida, isso ninguém me tira, porque não é no corpo que fica. É evolução espiritual. E então vamos voltar na paciência, falamos antes. Então, se eu conseguir adquirir um pouquinho mais de paciência, eu já vou voltar na próxima encarnação um pouco mais paciente. Ou qualquer outra coisa. Nós vamos continuar a nossa evolução na próxima encarnação, onde nós pararmos nessa. Só que tem gente que para com 30 anos. Tem gente que para na adolescência. E tem gente que evolui durante toda uma vida. São aquelas pessoas que a gente diz, que pessoa maravilhosa. Um dia, se eu chegar lá, quero chegar com essa energia, quero chegar com essa disposição, porque as pessoas que amam, as pessoas que fazem o bem e fazem com que o seu propósito existencial se cumpra. Como é que é essa pessoa? É uma pessoa desanimada? É uma pessoa para baixo? Não, é uma pessoa de bem com a vida, é uma pessoa que transmite amor, que transmite sabedoria, que transmite a nós alegria. Quem não gosta de estar com uma pessoa assim? Todos nós. Mas nós temos uma crença de que as pessoas vão ficando velhas e... Vamos ver se essa crença é só minha. Vão ficando velhas e... E o quê? Ranzinhos. Rabugento. A gente pode ser um velho ou uma velha rabugenta. Se a gente botar na cabeça que vai ser, a gente vai ser, com certeza. Mas nós podemos ser ao contrário. Nós podemos ser pessoas que evoluem e aprendem dia a dia com as situações da vida. E podemos ser mais velhos e experientes, pessoas melhores, aprendendo com os convites que a vida nos faz. Ou podemos ficar velhos e rabugentos. A decisão está nas nossas mãos. Quem é que gosta da solidão? Eu já aviso, velho rabugento, ninguém gosta. Então, se a gente quer estar acompanhado de pessoas, a primeira coisa, vamos ser pessoas amáveis. Vamos ser pessoas melhores. Vamos ser bons companheiros, companheiras. Vamos ser a pessoa que nós gostaríamos que o outro fosse. Vamos fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós. Isso que Jesus nos ensinou, não é isso? Ele disse que nós deveríamos fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Ou, na negativa, não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que fizessem para nós. Mas no positivo, fazer aos outros o que nós gostaríamos para nós. Bom, então, a expiação. Ela é um convite da vida à nossa, evolução. Então, a expiação vai ter um caráter educativo, através da dor. Mas se eu errei, eu tenho que primeiro cair a ficha. Como é que chama o cair a ficha? Me arrepender. Eu tenho que me arrepender. Muito bem. Mas arrependimento não paga a dívida. Só que depois, eu vou ter que passar pelo quê? Pelo que eu estava falando antes? Pela expiação. Eu tenho que passar pela expiação. Quer dizer, eu vou ter que passar por um sofrimento para que eu pare, porque se eu estiver sofrendo, esse sofrimento vai fazer com que eu queira estar diferente, queira estar melhor, almeje estar melhor. E uma coisa que eu esqueci antes de eu falar na próxima situação. Algo muito importante que às vezes nós não levamos em consideração. Todos nós, sinto dar essa notícia para vocês, mas temos obsessores. Temos obsessores. Quem são os obsessores? Não precisamos ficar com medo deles. Mas são irmãos que
nós prejudicamos em vidas passadas e eles ainda não conseguiram nos perdoar. Nós temos. Não é privilégio meu. Todo mundo tem. Fiquem tranquilos, cada um tem o seu, com certeza. Claro que nós também temos nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, né? Isso é o mais importante. Mas a gente tem os nossos obsessores. Quando alguém está numa situação de dor, vamos imaginar aquela pessoa que ficou paraplégica. Os obsessores, aqueles que querem que aquele indivíduo sofra, quando eles veem aquela pessoa na situação difícil, eles se sentem saciados. Porque assim o obsessor ele deseja vingança. Então ele vê o que foi algoz dele na vida anterior, ele vê ele sofrendo. E com isso os obsessores, eles afrouxam os laços que prendem eles ao seu antigo algoz. E nesse momento, como aquela pessoa que está na situação de dor, ela vai ter um afrouxamento da ação da espiritualidade inferior, vai ser mais fácil ela fazer a renovação íntima. Ela mudar para melhor. Importante isso. Também, voltando a falar dos 3 estágios que nós precisamos passar, arrependimento, expiação, eu só quis lembrar de uma coisa importante, da expiação. Depois eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o quê? Eu me arrependi. Eu sofri. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o quê? Reparar. Eu preciso reparar o meu erro. E nós vamos reparar o erro como? Amando. Transmitindo amor àqueles que nos cercam. Então eu vou reparar amando. Então a reparação, ela é fundamental. Assim, quando Jesus disse o amor cobre a multidão de pecados, ele disse o amor no singular. Cobre a multidão coletiva de pecados. Então, quer dizer que um gesto nosso de amor cobre vários gestos nossos equivocados. Mas basta que a gente aprenda a amar, que a gente ame mais. O problema é que a gente ama menos. A gente faz pouco esforço para realmente amar o nosso próximo. Então, se eu errei no passado, eu preciso corrigir. Primeiro eu vou fazer a anulação. Essa anulação é transformar aquilo que foi ruim, não em bom e positivo, mas aquilo que foi ruim primeiro em neutro, para depois acender e transformar, transmutar isso em amor. Então, transformar o negativo em positivo. Primeiro transformando em neutro, para depois em positivo. Então, nós temos 3 formas de vivenciarmos a vida. Construindo, destruindo ou reconstruindo. Construindo é evoluir pelo amor, que é o primeiro convite que Deus nos faz. Destruindo é quando agimos de forma equivocada, utilizando mal o nosso livre-arbítrio. E reconstruindo é reparando os erros do nosso passado. Mas tudo é aprendizado. Tudo é crescimento. É um convite da vida. Eu posso espernear ou posso ser um aluno dedicado que faça o seu melhor. Depende de cada um de nós. Então, que possamos fazer da nossa vida, se estamos em situações provacionais ou situações de expiação, não vamos nos revoltar. Vamos procurar aprender com aquelas situações, transformando cada vez mais aquelas situações em alavancas que vão nos conduzir à nossa evolução moral e espiritual. Então, que possamos ver
as expiações e provas como forma de evolução do espírito, como instrumentos de Deus para nos auxiliar nesse processo evolutivo. Então, que Deus e Jesus esteja a envolver a cada um de nós. Obrigada pela atenção.